Boa noite. O Repórter Brasil de hoje começa com informações sobre as chuvas que causaram estragos nos últimos dias nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Em Minas, apesar da chuva ter diminuído, ainda há preocupação com a quantidade de água acumulada. A repórter Mariana Jungmann tem as informações. Boa noite, Mariana. Oi, Vanessa, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, essa frente fria que está sobre os estados da região sudeste, ela vai continuar até o fim do mês, viu? E o que vai diferenciar é que ela vai oscilar em intensidade de chuvas e também entre os estados dessa região. Rio e São Paulo, por exemplo, a chuva reduziu nos últimos dias, mas Minas e Espírito Santo, como vocês disseram, ainda preocupam especialmente por causa desse acúmulo com as chuvas que já vinham desde o mês passado. Em Minas, uma mulher morreu ontem em razão de um deslizamento que ocorreu sobre a casa dela e com ela chega a 60 o número de mortos em Minas Gerais desde o dia 24 de janeiro. Além deles, Minas tem também 68 feridos e quase 34 mil desalojados e desabrigados. E além disso, mais 5 municípios que estão em situação de calamidade pública e 4 barragens no mais alto nível de risco de rompimento. Bom, em São Paulo também hoje subiu o número de mortos em razão das chuvas dessa semana e a Priscila Kerst foi até a Defesa Civil contar os detalhes para a gente. As 2 mortes confirmadas aconteceram em Cabreúva, onde um homem foi levado pela enxurrada, e em Araçariguama, onde um rapaz caiu no rio. Elas se somam à morte que ocorreu na região de Marília e aos 4 óbitos registrados em Botucatu, cidade mais atingida pelo temporal, que tem 125 desalojados e 30 desabrigados. No total, a Defesa Civil do Estado de São Paulo contabiliza 1.387 pessoas que tiveram que deixar suas casas, 290 sem ter para onde ir em 22 municípios. Existem 9 cidades em alerta por conta de áreas em que houve deslizamento de terra, como em Osasco, na Grande São Paulo. Em 7, as prefeituras decretaram estado de emergência. A tendência das chuvas é diminuir, mas elas continuam. Então, fica aí a recomendação, mesmo para os lugares já atingidos, de prestar atenção para sinais de deslizamento de terra e alagamento e se proteger em lugares seguros. Bom, e Osasco foi a cidade da região metropolitana de São Paulo mais atingida. As chuvas, inclusive, atingiram obras que estavam sendo feitas justamente para conter os alagamentos. Segundo a Prefeitura, assim que a situação se normalizar, essas obras devem ser retomadas e concluídas em até 90 dias. Ainda segundo a Prefeitura, 80 famílias de Osasco precisaram ser removidas de áreas de risco e o menino Cauê, que se acidentou, foi soterrado no deslizamento do Morro do Socó, continua internado, mas a família não autorizou a divulgação de informações sobre a situação de saúde dele. Vamos saber mais, então, sobre a situação em Osasco na reportagem. Neste local estão abrigadas cerca de 70 pessoas que perderam as casas, dentre elas 20 crianças. Mas o número pode aumentar, já que muitas famílias estão em locais de risco. Uma das desabrigadas é a Edna Tavares da Silva, que morava com a filha, o genro e mais 4 netos. Tiveram que sair da casa às pressas e perderam tudo. Dessa chuva forte, foi comendo os barrancos, foi comer o barranquinho, aí chegou até a nossa casa, caiu a metade. Quando a gente viu que estava caindo, a gente conseguiu sair antes. Só pegou os documentos, pronto. O resto deixou para lá. Muitas das pessoas que estão aqui tiveram que deixar as casas por avaliação da Defesa Civil. É o caso da família do Adriano Manuel da Silva, que está desempregado e com 3 filhos. Cara, começou a desmoronar, era 4 horas da manhã, não tinha condições de sair mesmo, porque estava chovendo muito forte e começou a desmoronar o barranco atrás, a gente saímos e fomos para a cozinha, que meu barraquinho era pequeno. 6 horas da manhã, quando clareou o dia, com mais fraca a chuva, foi quando a gente saímos. Quando a gente saímos, a viela da frente desmoronou, que foi quando caiu a árvore, caiu tudo. Por aqui, as famílias recebem vários tipos de ajuda, como roupas, colchões e alimentos. Elas ficam aqui até conseguirem uma casa para alugar, com o auxílio aluguel de R$300 que vão receber. Já abriu o processo do Bolsa Aluguel para essas pessoas e eles que vão atrás da moradia. Enquanto não tiver para onde ir, a gente vai dar essa assistência. As pessoas também que estão aqui são aquelas pessoas que, aonde elas estão,
está em risco. Então, a gente traz para cá para dar toda a assistência que elas precisam. Nesse momento são cerca de 70 pessoas, mas esse número pode ir mudando, né? Pode ir mudando. São 16 famílias. Então, como a gente tem a Casa de Cultura, que está recebendo também as pessoas, e aí a Defesa Civil, ela está na cidade toda, onde ela vê que está a área de risco, ela manda para a Casa de Cultura, onde eles mandam familiares para cá. Bem, e a CEAGESP, que é a Central de Abastecimento de São Paulo e o maior entreposto de alimentos da América Latina, reabriu hoje depois de ficar mais de 60 horas fechada em razão das chuvas. Os portões da CEAGESP foram reabertos às 2 da tarde e já havia uma fila de caminhões para entrar. Começando a voltar ao normal? Então, voltar ao normal assim é complicado dizer, né? Mas estamos tentando, né? Porque a perda foi muito grande, né? Está sendo feito o trabalho, o esforço do CEAGESP em fazer a higienização, entendeu? Todos os permissionários fizeram um trabalho gigantesco, o pessoal está se mobilizando para voltar à normalidade do abastecimento. Até o momento da reabertura dos portões da CEAGESP, foram retiradas mais de 4.000 toneladas de alimentos contaminados pela água da enchente. Para isso foram usados 40 caminhões, 5 tratores e uma força-tarefa de 400 funcionários. Essa aqui é uma rua nas imediações da CEAGESP e ela ficou quase travada pelos caminhões que não conseguiam entrar no entreposto. Ele permaneceu fechado nessa manhã de quarta-feira. Os permissionários aproveitaram para vender os produtos na própria rua. Estamos comercializando aqui, né? Na verdade, nós já temos uma clientela fixa, então os clientes estão vindo aqui e estão carregando a mercadoria e levando para as lojas. O jeito é comprar da rua, não tem muito o que fazer. Quem tem restaurante precisa abastecer o restaurante para poder continuar vendendo, tem que vir buscar na rua. Essa aqui é uma feira livre que acontece toda quarta-feira na Zona Oeste de São Paulo e, como dá para ver, tem muito espaço vazio. Muitos feirantes que dependem do abastecimento da CEAGESP não conseguiram vir para cá. Os que estão aqui, ou eles pegam direto com o produtor ou ainda tinham algum produto em estoque. O Fernando Teves é dono de uma barraca de verdura. Na barraca dele os produtos estão normais porque ele não faz o abastecimento na Ceasa, né? Da onde que vem os seus produtos? Ela vem de Biúna. Vem de Biúna, o fornecedor entrega para mim. Da semana passada para hoje aumentou quanto? Uns 30%. 30% a mais deu. Porque não tem como, perde muito e a folha é sensível, né? Bom, e o governo federal também liberou o saque antecipado para os beneficiários do Bolsa Família que foram atingidos pelos temporais em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. O saque da parcela de fevereiro já vai poder ser feito a partir de hoje. Os beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC, também nesses estados vão poder sacar antecipadamente os seus benefícios a partir do dia 19. Já os beneficiários de Rio de Janeiro e São Paulo ainda não tiveram o saque antecipado liberado, porque ainda não foi autorizado o estado de emergência ou de calamidade pública nas cidades desses dois estados. Catiúcia, Vanessa, é com vocês. Ok, Mariana, obrigada pelas informações.